A história do Brasil na Segunda Guerra Mundial é uma verdadeira epopeia esquecida. Um capítulo escondido nos livros, mas que carrega coragem, dor, decisões políticas arriscadas e uma mudança profunda no destino de um país tropical, que até então parecia distante dos horrores que devastavam a Europa. Imagine o cenário. Anos 1930. O mundo começa a mergulhar na escuridão. A Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão imperial avançam como tempestades, impondo medo, opressão e guerra. Do outro lado, os aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, tentam resistir ao avanço fascista. E o Brasil? O Brasil observava de longe. Sob o comando de Getúlio Vargas, o país vivia o regime do Estado Novo, uma ditadura com um líder carismático, mas implacável. Um homem que admirava certos aspectos do fascismo europeu. Em um jogo de equilíbrio arriscado, o Brasil mantinha relações comerciais com os dois lados. Vendia café, borracha, algodão e minérios para alemães e americanos. Era um jogo duplo. E por algum tempo funcionou. Mas havia mais por trás dessa neutralidade. Uma população dividida. No sul do Brasil, comunidades inteiras de imigrantes alemães e italianos mantinham fortes ligações culturais com seus países de origem, alguns, inclusive, torcendo abertamente pelo eixo. Enquanto isso, os Estados Unidos lançavam uma ofensiva diplomática e econômica para garantir que o Brasil não caísse na esfera de influência nazista. Washington ofereceu algo valioso: apoio financeiro, industrial e militar. Em troca, queria bases aéreas no Nordeste e o compromisso de que o Brasil se posicionaria, cedo ou tarde, ao lado dos aliados. E o tempo dessa decisão chegou. Agosto de 1942. Submarinos alemães, os temidos U-boats, atacaram navios mercantes brasileiros. Foram vários os alvos: Baependi, Araraquara, Itagiba. Em poucos dias, mais de 600 brasileiros morreram em alto mar. Era o suficiente. O povo foi às ruas. Manifestações explodiram em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. As multidões clamavam: "Queremos vingança!" A pressão era insuportável, e Getúlio Vargas, um mestre em calcular o clima político, percebeu: era hora de agir. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Uma decisão histórica. Pela primeira vez, o país entrava de verdade em um conflito mundial. Mas não parou por aí. O Brasil não se limitou a apoiar com palavras. Decidiu enviar seus próprios soldados. Nascia ali a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Cerca de 25 mil homens foram convocados, muitos deles jovens de origem humilde, vindos do interior do país. Sem nunca terem pisado fora do Brasil, agora marchariam rumo à Itália para enfrentar o exército alemão, um dos mais bem treinados e armados do mundo. Era uma missão quase suicida, e o desprezo era evidente. Soldados americanos diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O que era uma piada virou símbolo. Os pracinhas adotaram a frase e a transformaram em lema: "A cobra vai fumar." Em 1944, a tropa brasileira desembarcava na Itália. Os combates eram brutais. As montanhas geladas dos Apeninos eram o oposto do que qualquer soldado brasileiro estava acostumado. Neve, neblina, lama e um inimigo fortemente entrincheirado. A primeira grande provação veio em Monte Castelo. Durante meses, os aliados tentaram, sem sucesso, tomar aquela posição estratégica, mas foi a tropa brasileira que, no dia 21 de fevereiro de 1945, finalmente conquistou Monte Castelo. Foi uma vitória suada, centenas de mortos, mas um feito que ecoou por toda a Europa, e eles não pararam. Em abril de 1945, na Batalha de Fornovo de Taro, os brasileiros cercaram e capturaram uma divisão inteira de soldados nazistas, incluindo oficiais e armamentos. Um feito tão impactante que jornais europeus e americanos começaram a reconhecer.
Os pracinhas não só lutavam, eles venciam. Mas nem tudo era glória. As histórias que vieram da frente revelam o peso psicológico da guerra, cartas rasgadas pela censura, soldados com saudade da mãe, da esposa, do cheiro do feijão no fogão a lenha. Alguns escreveram poemas, outros apenas choravam. E havia um símbolo de leveza entre o caos, o macaco saci, mascote dos soldados que viajou com eles trazendo risos e conforto em meio ao inferno. Mais de 450 brasileiros morreram na campanha da Itália. Muitos estão enterrados no cemitério de Pistoia, onde uma chama eterna ainda queima, lembrando que o Brasil deixou sua marca naquela guerra. E enquanto tudo isso acontecia na Europa, o Brasil também vivia transformações profundas. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, tornou-se o trampolim da vitória. De lá, aviões americanos partiam em direção à África e à Europa. O Nordeste virou base estratégica mundial. E na Amazônia surgia um exército silencioso. Os soldados da borracha. Milhares de nordestinos foram enviados à selva para extrair borracha, essencial para os pneus de jipes, aviões e tanques. Muitos morreram de malária, de fome, de solidão. Foram heróis invisíveis. Nas cidades, as mulheres assumiram novos papéis. Com os homens na guerra, elas entraram nas fábricas, nos escritórios, nos hospitais. Campanhas arrecadavam fundos, e o rádio levava notícias da frente para lares aflitos. Mas havia sombras também. A repressão aumentava. A censura era intensa. Imigrantes alemães e italianos foram perseguidos, suas escolas e jornais fechados. O Brasil vivia um paradoxo. Combatia o fascismo lá fora, mas mantinha uma ditadura dentro de casa. E então, a guerra terminou. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu. Em agosto foi a vez do Japão. Os pracinhas voltaram. Aclamados por alguns, ignorados por muitos. Muitos deles não receberam o apoio prometido. Alguns dormiram em estações de trem, esquecidos por um governo que já não precisava deles. Mas o impacto da guerra foi irreversível. A experiência no fronte despertou no povo um desejo por liberdade. Meses depois, Getúlio Vargas foi deposto. O Estado Novo caiu. O Brasil entrou em uma nova fase democrática. Novos partidos surgiram. O povo, que antes era espectador da história, agora queria ser protagonista. E aqui vem a grande pergunta que ainda ecoa. Por que a história dos pracinhas e dos soldados da borracha foi deixada de lado? Por que não aprendemos sobre eles nas escolas? Não vemos seus nomes nas praças, nem ouvimos suas histórias nas datas comemorativas? O Brasil lutou. O Brasil sangrou. O Brasil venceu. Dos campos congelados da Itália às florestas sufocantes da Amazônia, os brasileiros provaram que são capazes de enfrentar qualquer desafio. Quando a cobra fuma, o mundo presta atenção.